Esse é o canal Tropical Cyborg e quem está falando aqui é Rogério Lima. É, eu estou aqui para falar hoje para vocês sobre recorte de imagens. Quando você trabalha com Photoshop, a coisa mais básica que você precisa fazer normalmente, uma tarefa básica que você precisa fazer, é recortar uma imagem para trocar o fundo, para isolar essa imagem, para poder fazer uma correção de cor. E o Photoshop tem várias ferramentas excelentes para você fazer recorte de imagem, mas existem casos que normalmente o recorte de imagem é mais complexo. Então é bom você conhecer as mais variadas ferramentas e possibilidades para você decidir qual que é a melhor ferramenta para recortar aquela imagem que você está precisando. Então, um caso clássico de recorte complexo é esse aqui que a gente está vendo na tela, em que aqui, obviamente, você poderia recortar de uma forma bastante simples, usando a ferramenta Pen, né, que você poderia simplesmente fazer aqui uma marcação na roupa dela e fazer o contorno. Então isso seria uma coisa bastante tranquila, simples de fazer aqui na parte da roupa, né, que você poderia usar a ferramenta Pen, né, que você simplesmente clica, vai clicando, criando pontos e, e quando você clica num ponto e puxa, fica com o dedo segurado e puxa, você vai fazendo curvas, né? E você vai recortando o contorno que você precisa. Por exemplo, se eu quisesse recortar, isolar só aqui os lábios da mulher, eu simplesmente vou criando pontos e recortando e vou fazendo. Isso aqui é uma técnica básica de Photoshop, acho que qualquer um que trabalha com Photoshop, essa é uma ferramenta que é básica a dominar, né? Que quando você aperta Command Enter no Mac ou no caso do PC Shift Alt Enter, desculpa, você seleciona aquela path, né, que você acabou de criar com essa ferramenta, né? Isso é uma técnica básica, a maioria das pessoas conhece. Agora, onde fica problemático é na hora de você recortar o cabelo, quando você tem muitos detalhes finos aqui. Então essa ferramenta, por exemplo, já não seria útil para você usar. Então provavelmente você iria pensar em que ferramentas que você iria usar. Então uma ferramenta que o Photoshop tem é essa Quick Selection Tool, que ela vai selecionando áreas da sua imagem conforme você vai passando. Então, por exemplo, eu quero selecionar a cabeça dela. Eu vou passando aqui e você vê que ele vai selecionando essas áreas aqui onde eu estou passando o meu mouse, né? Então você vê, ele vem selecionando aqui e tal. Ele faz inicialmente uma seleção meio grosseira, né? Mas ele tem algumas ferramentas interessantes aqui para a gente trabalhar. Então, você clicando nesse botãozinho aqui no alto da tela que chama Refine Edge, ela vai abrir uma outra janela aqui. Ó. Nessa janela aqui, a gente pode aprimorar essa seleção que a gente acabou de fazer. Então, uma das coisas aqui básicas que é legal a gente ver é que você tem aqui formatos de visualização. Como que eu posso visualizar essa seleção? Eu posso ter essa clássica visualização, que é essas formiguinhas aqui andando em volta da seleção. Eu posso ter a máscara, né, aquela máscara vermelhinha que a gente pode acionar quando a gente está selecionando direto no Canvas aqui, clicando nesse botão. A gente pode ver a imagem recortada no fundo preto, no fundo branco. Aí você vai optar só o recorte da imagem, a máscara, né? Ou você pode ver aqui na transparência, ou no caso de ter um layer embaixo, você veria o layer já aqui funcionando, se você fosse trocar esse fundo e tal. Então, você vai escolher aqui qual que é o modo que você acha que é melhor para você conseguir ver esse recorte, para você trabalhar esse recorte aqui. Então, aí você vai ter aqui o pincelzinho, que conforme você vai passando na área, ele vai melhorando aquele recorte ali, ó, tá vendo? Ele vai automaticamente melhorando
o recorte naquela área ali, ó. Tá vendo? Aqui ele vai recortando o cabelo, vai melhorando e tal. E você vai passando, ele vai recortando. Você vê que ele considera até esses fiozinhos mais finos, tal, né? Então você vê que já melhorou bastante aquela seleção que a gente tinha. Ela já está melhorando bastante. Obviamente, assim, nenhuma dessas ferramentas vai te dar a solução perfeita de primeira. Assim, ó. Algumas vezes você vai precisar combinar as ferramentas para poder chegar no resultado ideal, né? Então você já vê que essa aqui já é uma forma de selecionar bem mais rápida, né? E que consegue, por exemplo, eu consigo isolar o cabelo, né? Fazer esse recorte aqui de uma forma mais eficiente, né? Então vou dar um OK, né? E vamos criar uma máscara aqui nesse layer aqui só para a gente ver o resultado que a gente chegou. Então a gente consegue ir chegando aqui, mas tem algumas áreas que são mais problemáticas. E se você aproximar bem, você vai ver que o recorte... eu estou usando o atalho aqui, que é Command mais e Command menos, né? No caso do PC seria Alt mais e Alt menos, para você aproximar ou afastar a imagem aqui da tela, né? Você poderia usar também essa ferramenta da lupinha aqui, né? Só clicar com a lupinha, no caso, né? Você clicando ela com o mais, ela aproxima. E se você apertar o Option, ela afasta, né? Então, se você aproximar aqui, você vai ver que o recorte que ele fez já está bem melhor, né, do que se a gente fosse fazer isso manualmente, que provavelmente seria praticamente impossível, mas ainda não está exatamente perfeito, né? Então, eu não sei, eu não sei se eu tentaria essa técnica, não. Então vamos apagar a máscara. Então, a máscara de transparência também é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de selecionar e deletar, né? Então a pessoa vem aqui e seleciona um azul. Eu poderia tentar também assim, então. Isso é uma outra forma de eu tentar. Ao invés de eu selecionar pela mulher, eu poderia tentar selecionar pelo azul e depois refinar a máscara a partir disso, né? Mas só que ao invés de eu pegar e deletar isso aqui, porque depois que eu deleto, eu não tenho mais condições de recuperar o que eu deletei, né? Se eu criar uma máscara, eu simplesmente clicar nesse botão aqui de baixo, eu vou criar uma máscara. Essa máscara aqui, no caso, ela está invertida, né? Porque a máscara, você vê aqui na palete dos layers, você vê que do lado da imagem aqui criou essa imagenzinha preta e branca, onde o preto é o que está transparente e o branco é o que está visível na imagem. No caso aqui a gente está com a máscara invisível, invertida, né? É só você criar aqui, você pode layer, né? Invert, não, image, cadê? Onde que está isso aqui? Isso aí, quando você usa muito atalho, a gente acaba esquecendo como que a gente faz certas coisas, né? Mas é isso aqui, ó, Image Adjustments Invert, né? Que o atalho é Command I, tá vendo aqui? Isso aqui é uma coisa que é interessante você sempre observar quando você está consultando um menu, que sempre do lado aqui vem um atalho de teclado, né? Que quando conforme você vai usando, você vai se familiarizando com eles, lembrando mais deles, e aí torna o teu jeito de trabalhar bem mais rápido, né? Então, inverteu. Então, o que acontece? Agora, com essa máscara, eu estou com aquela transparência, só que eu posso trabalhar essa máscara manualmente. Então, se eu vier com um pincel, claro, você tem que tomar cuidado só de assim, você vê esse quadradinho branco aqui que fica em volta da imagem ou da máscara na janelinha do layer, porque você tem que ver se se é o layer que está a imagem que está selecionada ou se é a máscara, né? Quando eu estou com a máscara selecionada, se eu vier pintando aqui de preto ou de branco, eu consigo revelar áreas ou ocultar áreas, dependendo de onde eu pinto, né? Então, por exemplo, aqui, estou pintando com branco,
eu estou ocultando certas áreas, né? Um preto, desculpa, no caso. Se eu pintar com branco, eu vou revelar essas outras áreas. Então, eu posso começar a criar a máscara com uma dessas ferramentas e depois vir manualmente ajustando ela, né? Só que eu já digo de antemão que essa também não é a técnica ideal para um recorte de uma imagem como essa, né? Eu só estou dando uma geral nas ferramentas para quem não conhece. Então, para saber, conhecer um pouquinho sobre essas ferramentas e como utilizá-las, né? Bom, então já digo que não, essa não é o jeito ideal de recortar essa imagem. Então eu vou deletar essa máscara também, porque não é ela que vai me servir. Então, como eu recortaria essa imagem de uma forma legal? Quando o cabelo está envolvido, eu costumo usar o recorte por canais, que eu acho que é a forma mais eficiente de você trabalhar esse tipo de recorte. Então, como que funciona isso? Você tem aqui, né? Você teria que abrir aqui. O meu, no caso, aqui já está aqui na minha interface, né? Mas se você não tiver com ela aberta, você vem aqui no Window ou Janelas, né? Channels ou Canais, né? Que ele vai abrir essa janelinha aqui e que vai dividir aqui em vários canais. O que são canais, né? Uma imagem colorida, normalmente, ela é feita de uma combinação de vários as cores diferentes combinadas, básicas, né? No caso quando a gente fala de uma imagem para ser impressa, a gente trabalha com um modo de imagem que se chama CYMK, que são a quadricromia, né? São as 4 cores que combinadas impressas vão formar todas as outras cores, que é o modo aditivo, né? de combinação de cores, e a gente tem esse outro modo, que é o modo de vídeo, que ele combina os canais RGB, né, que são Red, Green e Blue, que é o vermelho, o verde e o azul, né, essas são as 3 cores básicas, né, da combinação ótica, né, de luz, né, que vai formar a imagem RGB, que é essa imagem colorida. Então, se a gente clicar cada canal desse aqui, ela vai se tornar preto e branco, né, mas esse preto e branco, na verdade, está representando o quanto daquela cor tem nessa imagem. Então, assim, o quanto de vermelho tem nessa imagem. Então, a gente vê o quanto mais preto, mais vermelho tem nessa imagem. Então, aqui tem bastante vermelho, né? Aqui tem pouco vermelho, né? Pelo que a gente está vendo aqui. O verde, a mesma coisa, tem bastante verde e aqui tem menos verde. O azul e assim sucessivamente. E aí, quando você combina a imagem, as diversas cores, você tem a imagem colorida, né? Isso aí a gente pode ver assim, se a gente pegar esse palette info aqui, quando a gente clica, a gente passa o cursor aqui em determinada área da imagem, você vê nessa palette info aqui o quanto tem de cada cor. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui da imagem você vai ver que tem bastante vermelho, 46, e mais ou menos a mesma porcentagem de verde e de azul. Ó. Presta atenção aqui nessa janelinha. Aqui também, ó, você vai vendo o quanto que tem de cada cor. Né? Bom, enfim, mas isso é só curiosidade, não tem a ver com a seleção. Então, o que acontece? Você vai selecionar aqui dentro dessas imagens, da área que você quer recortar, aquela que tiver menos contraste entre os tons escuros, né? E mais contraste entre o tom escuro e o tom claro. Normalmente, eu considero o canal azul para recortar, porque você vê aqui, por exemplo, aqui tem muito contraste entre essa área mais escura e essa área mais clara, né? Você vê que tem uma diferença muito grande aqui de tonalidade. Aqui também, essa área mais escura, aqui é muito mais clara. No azul, você vê que essa passagem existe o contraste, mas o contraste já é menor, né? Do escuro para o claro. Por que isso? Porque o meu objetivo é criar uma máscara a partir desse canal. Como que eu faço isso? Então, primeiro eu vou duplicar o canal azul. Como que eu faço isso? Aqui embaixo na palete de layers, você tem um íconezinho que parece uma página.
você vai puxar esse canal azul até essa paginazinha aqui. Pá! Ele vai fazer uma cópia desse canal. Então o seu canal azul está aqui, preservado, e você tem uma cópia do canal azul. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Image Adjustment Levels, né? Eu vou contrastar mais aqui. Então, como eu falei para vocês na máscara, o que é preto é transparente e o que é branco é o que está visível na imagem, né? Eu vou ter que fazer aqui, como eu tenho o fundo está mais claro e ela vai ser mais escura, eu vou fazer o contrário e depois vou inverter a máscara. Quer ver? Então eu vou pegar aqui, no Levels, quando eu puxo esse triângulozinho pretinho aqui nesse canto aqui, no canto esquerdo, conforme eu vou puxando para lá, ele vai escurecendo as áreas pretas, né? As áreas mais de sombra, né? E o mesmo se dá quando esse aqui representa o meio tom, e conforme eu puxo para um lado e para o outro, ele vai escurecendo os meio tons, né? No caso aqui, ele vai escurecendo. E aqui são os brilhos, né? As altas luzes. Então, eu vou puxando aqui, eu vou abrindo as altas luzes, né? O meu objetivo aqui é criar o maior contraste entre o que eu quero recortar e o que eu quero preservar da imagem. Então, vamos lá. Vou fazendo aqui, vou deixar o brilho desse jeito. Aqui, então já escureci bastante. Então, se eu for comparar aqui pelo history, lá estava assim, né? Eu já deixei assim. Então já escureceu bastante. Então você vê que todos esses fiozinhos aqui eles estão vindo, né? Aqui. E aqui você vai estar clareando, né, o fundo. Só que aqui, o que a gente tem? A gente tem um problema aqui que, como a blusa dela é clara, ela está clareando também. Se eu fosse formar uma máscara a partir disso, provavelmente eu ia perder o recorte da blusa. Então, como eu resolvo isso? Como eu falei para vocês, para você fazer um recorte perfeito, nem sempre uma técnica só é suficiente. Então, eu viria aqui com a minha canetinha, como eu falei, essa parte é mais fácil de recortar. Eu viria aqui no contorno dessa área aqui, que é mais fácil. Não precisa nem ser um recorte muito preciso, só eu selecionar a área que eu quero que seja preta, ou seja, a área que eu quero preservar da imagem, né? Então, no caso, é esse contorno aqui da blusa, né? Eu vou selecionar toda aqui. Vou dar Command Enter, Command Return, né? No caso do Mac, para selecionar. Uma outra forma de selecionar, quem não lembrar, quando você clica, conforme... Deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. Conforme eu vou clicando aqui com a canetinha, ela vai formando esse path aqui, né? Paths, né? Que está aqui, ó. Ela vai formando um novo aqui. Deixa eu deletar esse aqui para vocês verem. Então, aqui não tem nenhuma. Quando eu clicar aqui, ele vai formar um lá, Work Path, ó. Eu venho aqui, ó, e vou selecionando essa área aqui que eu quero que fique preta, né? Essa área da imagem aqui que eu quero que fique preta. Vou selecionando, né? Com cuidado para ficar bem certinho, né? Se você apertar o Command, o cursor ele passa a ser essa setinha aqui que eu posso ajustar um ponto que eu posso ter clicado errado. Eu vou clicando aqui, vou dar o Command Return, ou, no caso, se você não quiser dar o Command Return, você simplesmente seleciona o Path aqui e você traz aqui para essa ícone aqui esse pontilhadinho aqui, ó, que ele vai fazer a seleção para você. E eu vou só aqui, Edit, Fill, Black. Pum, virou preto, né? A parte que eu queria. Então, essa área aqui eu já posso considerar que está mascarada. Aí o que acontece? Aqui eu tenho vários meios... então aqui está branco, né? Eu não vou conseguir mais vir com um contraste. Eu simplesmente venho com o pincel aqui, né? No caso, eu tenho que vir com preto, pinto aqui grosseiramente. Não preciso nem pintar com muito cuidado. Pinto aqui grosseiramente. Aqui ele está muito suave, eu vou deixar a borda do pincel um pouco mais definida, né? Para eu poder ter um controle um pouco melhor aqui do que eu estou pintando.
Então, mas não precisa chegar no limite aqui não, pode ser que eu erre com o pincel e tal. É só nas áreas que estão brancas que eu não vou conseguir trazer isso via contraste, né? Pronto. Aí eu venho aqui, ó, com essa ferramenta aqui, a gente tem o Dodge e o Burn, né? O Dodge, ele vai clarear áreas e o Burn, ele vai escurecer áreas, né? Então eu tenho uma área aqui que, por exemplo, ela tá de cinza e eu quero deixá-la preta, né? Então o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar os meio tons, vou deixar a exposure aqui em 100%. Por que meio tom? Porque aqui a gente tem o preto, que vai ser considerado o escuro, esse tom mais claro aqui que seriam as luzes, e eu quero escurecer o meio tom, que é isso aqui, ó. Então simplesmente vem aqui, ó, escureceu aquela área de cinza que estava ali, ó. Eu posso usar essa mesma técnica aqui no cabelo, ó, nesse pedaço aqui, ó. Ou como aqui está muito contrastado, é muito pequeno, eu posso simplesmente vir com um pincel mesmo, e tá fácil de pintar, eu venho e pinto aqui que é mais rápido, até para eu fazer, né? Opa! Exagerei aqui, né? Tô vindo aqui, pinto, pronto, né? Aí sobre o que sobrou? Sobrou o fundo, que ele ainda está cinza, ainda não está branco do jeito que eu preciso. Porque se eu deixar ele cinza, ele vai ficar transparente, mas ele vai ficar semi-transparente. Eu quero ele completamente transparente, que eu quero trocar o fundo completamente. Então como que eu faço isso? Agora, ao invés de usar a ferramenta Burn, que é essa aqui, eu vou usar a ferramenta Dodge, que ela vai clarear. E aí eu ponho aqui, eu quero clarear os highlights, os brilhos, né, as altas luzes. Então eu venho aqui, dou 100%, ó. Aí tá clareando, ó. E a parte escura ele não clareia. Tá vendo? Então, ó, tá vendo? Rapidinho a gente tem uma máscara perfeita do jeito que a gente quer. Só que, como eu falei, essa máscara aqui ela tá invertida, né? Na verdade a gente precisa dela ao contrário. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo, Image Adjustments Invert. Tá aí. Eu tenho a minha máscara perfeita. Então eu simplesmente venho aqui, ou posso trazer ela aqui, ó, naquele pontilhadinho, do mesmo jeito que eu fiz com o Path, eu venho aqui e trago ela no pontilhadinho. Eu já criei uma seleção, eu venho aqui no Layer, né, o Layer está aqui, já está selecionado a área que eu quero preservar, eu venho aqui Image, não, Layer, Layer Mask, Review Selection. Aqui você tem uma ferramenta que você poderia, por exemplo, eu poderia querer o contrário, eu queria preservar o fundo e esconder a mulher. Então vem aqui, Hide Selection. Ele vai criar aquela máscara lá que a gente tinha, ó, invertida. Né? Ou eu posso desfazer isso aqui, né? Undo Layer Mask e vem aqui, Layer Mask, Reveal Selection. E aí ele vai apagar o fundo e vai simplesmente preservar aquilo que a gente quer. Então você vê que ele preservou bastante aqui os detalhes do cabelo e tal. A gente pode trabalhar ainda essa máscara melhor ainda. A gente pode voltar lá nos canais e tentar abrir mais contraste aqui e tal, mas já deu para perceber que essa técnica é perfeita quando você tem um recorte de cabelo para fazer. Bom, essa foi a dica de hoje aí sobre as seleções, sobre os recortes. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar sempre publicando novos tutoriais aqui toda quinta-feira às 8 da noite. Então, se vocês gostaram, se vocês querem continuar acompanhando, é só vocês assinarem o meu canal. E se vocês gostarem, quiserem compartilhar também, eu agradeço. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês a melhorar o trabalho de vocês e acompanhem aí os outros vídeos para ver mais dicas de não só do Photoshop, como do Illustrator, de 3D, com Cinema 4D, de Game Developer, que é o Unity. Eu pretendo fazer tutoriais de várias ferramentas que eu uso no meu trabalho e nos meus trabalhos pessoais, no meu trabalho na agência. Então vocês vão acompanhando aí, tá bom? É isso aí, obrigado, até a próxima.